Cada dia é uma batalha, cada dia é uma guerra, né? Que para a gente estar envolvido no reino do Senhor. Mas todos os dias tem pessoas se envolvendo. Quero agradecer aos nossos irmãos do louvor, aos nossos irmãos voluntários, a todos aqueles que estão trabalhando nessa noite para contribuir com o nosso culto de gratidão ao nosso Deus. E ficamos felizes aqui por estar com vocês. E o pastor Elgo já ministrou aí sobre o nossa festa, a nossa igreja. A gente ia fazer agora no início do mês, mas o tempo está muito corrido. Então a gente decidiu fazer no final do mês. Então dia 28, 29 e 30, a nossa conferência, né, de avivamento, né? E eu creio que vai ser poderoso, maravilhoso. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos a este lugar. Eu sei que tem bastante gente que está viajando, outros estão para alguns lugares, né? Então hoje faltou bastante gente, né? Então a gente quer orar por esses irmãos também que não estão aqui hoje. E eu quero compartilhar uma reflexão da palavra do Senhor, né? Eu já comecei essa mensagem faz algum tempo, e eu parei no primeiro tópico, né? E hoje eu quero retomar essa mensagem, uma aplicação para a nossa vida. Esse é o nosso ano da sabedoria. O tema do nosso ano hoje é o ano da sabedoria, o ano 2026. E tudo na vida que a gente for fazer, a gente precisa ter sabedoria. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, ela relata a nossa vida de forma prática. O Evangelho, ele é prático. Tudo que você for fazer está baseado nas Escrituras. Talvez não está escrito lá como você queria, mas está entre linhas, né? Está lá o que o Senhor, toda lei que as pessoas usam, tudo que o fundamento é bíblico. Então a lei principal, o princípio é bíblico. E quando aplicado esse princípio, ele transforma a nossa vida, ele muda a nossa história. Então a Bíblia, ela é feita de princípios. Se aplicarmos o princípio da forma correta, vamos receber o resultado de forma correta. Então eu quero falar, né, o nosso tema da nossa reflexão hoje é a importância de servir e fazer o bem. Eu já ministrei há uns meses atrás a introdução desta ministração. Então ela diz assim: nós não podemos obrigar ninguém a praticar o Evangelho, nem o próprio Deus faz isso. Até o Espírito Santo tenta, através do convencimento, nos levar a praticar e aceitar o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, ele precisa ser prático. O Evangelho sem prática é só uma questão religiosa. Então, o Evangelho, ninguém é obrigado a ser cristão. Cristão é uma escolha, né? Você poderia ser um budista, você poderia ser um muçulmano, você poderia ser um ateu, você poderia ser qualquer coisa, mas você escolheu ser cristão. Então, a partir do momento que você escolhe ser um cristão, você passa a andar naquilo que o Cristo nos ensinou. Então, a base para a nossa vida aqui na terra, se somos cristãos, porque muitas vezes as pessoas acham que todo mundo é cristão. Não, cristão é uma decisão. As pessoas não nascem cristãs, as pessoas nascem criaturas. Todos nós somos criados por Deus. E no caminho a gente escolhe. Uns escolhem ser ateu, outros escolhem ser qualquer outra coisa, outros escolhem ser cristão. Então, a partir do momento que você escolheu ser cristão, você deve caminhar pelos princípios do cristianismo. Esses princípios do cristianismo é que devem nortear a nossa vida e dar direção para a nossa vida. Então, o cristianismo é a única religião que dá garantia de salvação e de vida eterna. As demais religiões, elas te prometem uma boa vida, uma transição, uma série de coisas. Mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos garante a eternidade. Então o Senhor nos prometeu a eternidade. Então, se você é um cristão, você deve seguir os princípios do cristianismo. Então isso não é obrigatório, ninguém é obrigado a ser cristão, né? O cristianismo é escolha, e você escolheu ser um cristão. Então muitas vezes as pessoas falam: eu sou obrigado a ser crente. Claro que não. Você é obrigado a vir para a igreja? De jeito nenhum. Mas se você escolheu ser um cristão, você tem um princípio que você deve
caminhar por ele. Então você não é obrigado. É impossível uma pessoa estar cheia de Deus e viver na mentira. É impossível uma pessoa estar cheia de Deus e não perdoar o seu irmão. É impossível uma pessoa viver cheia de Deus e não ter a prática, continuar na prática do pecado. É impossível uma pessoa ser cheia de Deus e ser controlada pela ira, pela raiva, pela contenda. Então, muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, o amor que representa, que nós sentimos, ele precisa ser revelado através de práticas. Então, o evangelho é prático. O evangelho é prático, ele tem um lado emocional, ele tem aquele momento de avivamento, mas Deus continua no culto. Se o culto foi avivado, Deus está no culto, né? Se o culto não foi avivado, Deus está no culto. Se você está meio borocochô, Deus está com você. Se você está feliz, está contente, Deus está com você. Então Deus não muda, um dia que está desse jeito, aí eu estou hoje vibrando, então Deus está comigo. Aí no outro dia a gente não está naquela mesma vibração. Hoje Deus não está comigo. Não, irmão, Deus continua sendo o mesmo. Então eu e você somos seres humanos. Então tem dia que você não quer, tem dia que você está abatido, tem dia que você está cansado, tem dia que você está triste. Essas coisas fazem parte da nossa vida como pessoa, como ser humano. Tem dia que você vai estar, não está nem aí eu vou na igreja hoje não, hoje eu quero ficar dormindo. Tem nada errado nisso. Tem nada errado da pessoa não poder vir num culto, ele desviou porque não veio num culto. Não, irmãos, né? Então, agora se ele não vem num, vem no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, aí começa a ter um problema, porque tem alguma coisa que não está funcionando direito aí, na vida desse cristão, né? Precisa passar pela oficina de Deus para ver o que está acontecendo. Então, o resultado de tudo isso. Então, eu quero compartilhar para você algumas chaves espirituais que devem fazer parte do evangelho na nossa vida, e deve ser prático, resultado daquilo que nós declaramos. Então, o evangelho, ele tem um monte de chaves, e quando você aprende essas chaves e coloca ela em prática, ela trará o resultado para a sua vida. Tem pessoas que nunca crescem no evangelho, anos e anos, não conseguem crescer. Por que não consegue crescer? Porque ainda não conseguiu entender, né, as práticas do evangelho, não conseguiu pegar a chave do evangelho. Então, a primeira prática, né, que eu gostaria de compartilhar é a prática de servir e fazer o bem. Alguns motivos pelo qual eu e você devemos fazer o bem. Por que, pastor, nós podemos e devemos fazer o bem? Simples. Vamos ler em Efésios capítulo 2, o verso 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz, nós somos criação de Deus, nós somos criados por Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, o fato de você ser um cristão, Deus criou você. Então, Deus criou você e eu para fazermos o bem. Deus não, por que eu tenho que fazer o bem, pastor? É porque Deus nos criou para isso. O propósito que Deus nos criou foi para fazer o certo. Deus não nos criou para fazer as coisas erradas. E por que nós praticamos as coisas erradas? Porque o pecado entrou na nossa vida. E a partir do momento que o pecado entrou na nossa vida, nós passamos a ter uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa nos desvia para fazer o mal. Por isso que Jesus veio para nos restaurar. Então, quando Jesus vem na cruz do Calvário e morre e ressuscita, Ele nos dá agora uma nova natureza. E Ele agora nos dá uma escolha. Então, quando eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo agora a ter uma natureza divina. E a natureza pecaminosa, ela vai sair da minha vida? Não, ela vai continuar com você. Então você agora é um homem do céu, uma mulher do céu, e também tem uma natureza pecaminosa que mora dentro de você. Então agora você tem um conflito dentro de você o tempo todo. A velha natureza querendo fazer as coisas da velha natureza, e a nova natureza querendo fazer as coisas de Deus. Então você agora tem uma escolha. Você agora se tornou um cristão. Jesus veio e entrou na sua vida o Espírito Santo, e agora você foi restaurado. Então aquele homem que era escravo não é mais escravo, agora ele tem a natureza divina, e agora ele escolhe fazer o que é certo, porque agora ele tem uma visão clara
do que ele deve fazer. Então Deus restaura aquela natureza caída, aquele homem que caiu lá, não, aquela natureza velha fica ali, mas agora nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Então, por que nós temos que fazer o bem e servir? Porque Deus nos fez para isso, e quando a gente não faz isso, a gente deixa de cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Quando a gente, se esses ar-condicionado não funcionar, né, ele perdeu o propósito, a sua finalidade deixa de ser útil, perdeu. Para que serve isso aí? Para refrescar o ambiente. Se ele não funcionar, perdeu o sentido. A lâmpada está aqui, né? Se ela perder, queimar, não funcionar mais, perdeu o seu propósito. Não tem sentido ter ela aí se ela não está funcionando. Ela vai ter que ser substituída por outra, porque ela precisa funcionar para cumprir o seu propósito. Então nós também precisamos funcionar conforme Deus estabeleceu, para que cumprimos o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Então Deus te criou para fazer o certo. Deus não te criou para fazer as coisas erradas, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Pastor, as boas obras vai me levar para o céu? Não, porque quem te leva para o céu é Jesus Cristo. A única forma de você entrar no céu é recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lá no livro de Efésios também, no 2:8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não é por obras. A salvação é pela graça do Senhor. O que é a graça? É um favor imerecido, é algo que eu não mereço, mas eu recebo. É algo que eu não tenho direito, mas Deus, através de Jesus Cristo, me deu esse direito. Então, por mais que eu faça boas obras, por mais que eu seja bom, por mais que eu perdoe todo mundo, mas se eu não tiver Jesus Cristo, eu não tenho a salvação. Então, a salvação não é por boas obras. Então, pastor, por que nós temos que fazer boas obras? Porque nós somos salvos, porque nós fomos criados para isso, porque o nosso Deus nos ensinou isso. Então, se você é um cristão, então as boas obras fazem parte da sua vida, porque você é um seguidor de Jesus Cristo. E o seguidor de Jesus Cristo, ele tem que fazer boas obras. O testemunho, a vida dele tem que ser um testemunho de vida. Não, pastor, eu sou desse jeito. Não, irmão, se você é cristão, você não tem opção. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, você tem que fazer o que ele ensinou, simples. Você não é obrigado a ser cristão, eu não sou obrigado a ser cristão. Mas a partir do momento que eu decidi ser cristão, eu tenho que ler na cartilha de Deus. Se você contrata alguém lá para sua empresa, quando chega lá no primeiro dia, creio que você fala para a pessoa como é que funciona lá o ambiente. Olha, aqui o horário de entrar é tal hora a gente tem um almoço, tal hora voltamos de novo, encerramos, trabalhamos aqui tantas horas por dia, no sábado, no domingo, tal. Você lê uma cartilha para o indivíduo. E ele aceita ou não. Se ele fala, não, eu quero um emprego, quero trabalhar, tá bom, muito obrigado, vou cumprir esse negócio. Ele precisa cumprir aquilo que ele está determinado na cartilha. Se a pessoa não quiser cumprir, ele simplesmente vai chegar para o patrão e dizer, patrão, eu não consigo cumprir essas normas que estão aqui na sua empresa, eu vou embora, vou procurar um emprego. Mas se a pessoa ficar ali, ele vai ter que cumprir a norma da empresa. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a cumprir a norma de Deus. Não é a minha norma, não é o que eu acho, o que eu penso, que a igreja tal, com a igreja tal, com fulano, o pensamento de fulano, beltrano, ciclano. O pensamento meu está aqui nas escrituras sagradas. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então é a Bíblia que nos conduz, é o Espírito Santo que nos direciona. Não é o que o fulano acha, pastor, mas eu estava vendo ali um fulano falando isso, não é e tal. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala isso, então simples. A Bíblia é a nossa autoridade. Se a Bíblia falasse assim, olha, o Jonas foi engolido por uma sardinha, amém, irmão, Deus é poderoso para botar o Jonas dentro da barriga da sardinha, glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, então ponto final. Então você decidiu ser um cristão. Então se você decidiu ser um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, por que nós temos que fazer o bem? Porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. A segunda coisa pela qual nós precisamos fazer o bem, né, e servir, é para glorificar a Deus. Mateus capítulo 5, verso 16 diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então por que nós temos que fazer o bem? Para trazer glória para Deus. Porque nós somos um representante. O Senhor diz: vocês são a luz do mundo, e que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Como é que a nossa luz vai brilhar diante dos homens? Como que as pessoas vão conhecer a Jesus Cristo? Vai conhecer Jesus Cristo através de você, irmão, você, irmã, através das suas obras, através daquilo que você faz. É através de vocês que as pessoas vão conseguir ver Jesus, porque você é um representante de Deus na terra. Então, se nós não temos um bom testemunho diante da sociedade, que luz é essa que nós estamos brilhando? Então, para glorificar a Deus, é como se você que tem filho, de repente você chega na escola e o professor te chama e diz: olha, teu menino, tua menina, pensa num menino top demais, né? Uma criança extraordinária, um menino extraordinário, é bênção. O pai e a mãe saem de lá todo cheio, né? Porque quando chegar na escola, né, o filho foi elogiado. O pai sai de lá, a mãe sai de lá. Mas ruim quando o pai chega, a mãe espera: pai, por favor, chama para um particular e fala: seu menino está dando problema, seu menino, meu Deus do céu, nós estamos... Irmão, como é que o pai sai de lá, a mãe sai de lá? Triste. Poxa vida, tudo que eu tenho falado para esse menino, tudo que eu tenho falado para essa menina, eu tenho lutado, meu Deus, aí vem passando um monte de coisa na cabeça. Será que eu vou dar uma surra nele? Será que eu vou arrancar a orelha dele? O que eu vou fazer? O pai volta de lá abatido. E nós temos um acusador que nos acusa todos os dias diante de Deus. Satanás é o nosso acusador. E quando você é um bom filho, imagina o que o diabo fala diante de Deus. Lembra quando Satanás chega diante de Deus, Deus pergunta: tem visto meu servo Jó? Né? Um homem temente e tal, um exemplo diante de Deus. Então o que acontece? É a mesma coisa, irmãos. Deus, ele precisa ser glorificado através de mim, de você. Então por que eu devo fazer o bem? Para glorificar ao meu Deus, aquilo que ele fez. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam através das suas boas obras, né, e glorifique ao Pai de vocês. Eu não vou fazer nada, eu não estou nem aí, ninguém precisa, eu vou ser salvo pela graça, então não preciso fazer. Não, irmão, você vai ser salvo pela graça, mas se essa graça que te salvou não te transforma o seu caráter, não muda a sua vida, então essa graça ainda não te alcançou. Me desculpe eu ter que falar isso para você. Se você ainda não está transformado ou não está sendo transformado, essa graça ainda não te alcançou. Tem muita gente iludida, achando que a graça alcançou ele, mas a vida dele não muda. A graça de Jesus muda a nossa vida, amém? A graça de Jesus transforma a nossa vida. A graça que nos alcançou tem que mudar a minha vida, tem que mudar a sua vida. Se não mudar a nossa vida, tem alguma coisa errada. O remédio não está sendo certo. Eu ainda não entendi a graça de Deus. Não é porque eu sou salvo pela graça é que eu vou viver a minha vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. Eu represento um reino. A graça de Deus automaticamente ela vai ter que mudar a minha vida, vai transformar a minha maneira de viver, de pensar, de agir. Ela vai transformar a minha vida de dentro para fora, vai mudar o meu caráter, a minha maneira de eu tratar meus filhos, tratar minha esposa, tratar meu marido, tratar os meus funcionários, viver uma vida íntegra no meio da sociedade, uma vida digna, uma vida de responsabilidade, de compromisso, uma vida sem mentiras, sem enganos, uma vida onde as pessoas olham para você e consigam olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas muitas vezes não é esse o exemplo que a gente tem. Essa praga é crente, é? Imagina se não fosse. Você já ouviu isso? Não levante a mão. Imagina se não estivesse na igreja. Então, irmão, nós temos uma grande responsabilidade. Você não é obrigado a ser cristão. Eu não sou obrigado. É uma decisão. Mas a partir do momento que eu decidi andar com o Senhor, eu preciso, então, ser transformado. Então, o que acontece? Por que eu devo servir? Por que eu devo praticar o bem? Para glorificar a Deus. E eu falei, né, eu tenho uns devocionais que a gente faz para a rádio todo dia de manhã. E um deles eu disse: nem sempre fazer o bem é agradar alguém.
O que é fazer o bem? É agradar as pessoas em tudo? Claro que não. Tem hora que você tem que dizer não muitas vezes. E dizendo não, você está fazendo bem. Deus não diz sim para nós todos os dias. Deus diz mais não do que sim. A Bíblia diz que nenhuma correção no momento é boa, mas depois traz o resultado. Ele falou que Deus nos ama, que Ele nos corrige. Porque aqueles que estão sem correção, porque é bastardo, não é filho. Então, se você está sem correção, é porque é um bastardo. Porque a gente corrige filho. A gente não corrige o filho dos outros. O filho dos outros, o mínimo que a gente faz: ei, menino, para com isso aí, eu vou falar pro seu pai, viu? Mas o seu filho você chama para perto, para corrigir, para dar direção, para ensinar. Então o livro de Hebreus diz: se nós estamos sem correção, nós não somos filho, mas somos bastardos. Então nem sempre dizer não é ser mal. Às vezes as pessoas precisam de você, de alguma coisa, você diz não. Ah, você está sendo mal, você tem que servir. Não, tem hora que eu estou servindo dizendo não. Tem hora que eu estou servindo não fazendo aquilo que você quer que eu faça. Eu estou servindo você. Você diz sim tudo para os seus filhos? Se você diz sim tudo para os seus filhos, você não está criando um menino, uma menina. Logo, logo eles vão aprontar muito e você vai se arrepender. A gente tem que dizer mais não para os nossos filhos do que sim. Porque o mundo, ele diz mais não para nós do que sim. Se a gente fala tudo que os nossos filhos quiserem, a gente dá um sim para eles, o dia que eles entrarem no mundo, o dia que eles tiverem que ouvir não, é do patrão, é de alguém, eles vão se arrepender, porque eles nunca ouviram não, só ouviram sim. Tudo é sim, 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 isso é sim, 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 não. Tem hora que você poderia dizer sim, mas diz não, porque você vai testar o caráter do seu filho. Quantas vezes eu ouvi do meu pai não? Quantas vezes que a gente se preparava para ir para o campo, trabalhava a semana toda na roça, não brigava nenhum, era 6 irmãos trabalhando, né? Não brigava, não tinha confusão na roça, não tinha nada, ninguém brigava, porque no final de semana ia ter um torneio, né? E tinha uns 3 que gostavam de bola, e nós não vamos brigar não, e os mais briguentos eram esses que gostavam de bola. Aí ficava ali, suportava tudo, no domingo de manhã, né? Botava um sapatozinho rei, furado, né? E ali ficava para um canto e para outro, e o pai lá: vamos pedir para ele, vamos pedir. Quem pede, quem não pede, vamos pedir. E a gente estava chegando a hora de ir para o tal do campo, né? Aí passava: pai, a gente pode ir lá no campo? Não. Meu irmão, aquele momento eu transformava. O demônio me possuía, eu possuía o demônio. Virava uma reviravolta dentro de mim. E eu ficava lembrando, a semana toda trabalhando igual um desgraçado, miserável, nesse sol quente da miséria. Passava 3 dias sem comer, com raiva. Tinha uns pés de manga grandes, subia lá para cima, dormia lá em cima no pé de manga, com raiva. Não sei como é que não caía, né? Dormia lá em cima, ficava lá, um galho pendurado, parecia um macaco lá pendurado lá. A resultado, meu pai não estava nem aí. Na segunda-feira tá nós na roça de novo, ninguém conversando, com a cara. E o pai falava: eu fico tão feliz quando vocês estão bravos, porque ninguém conversa na roça, o serviço rende, que é uma beleza. 3 dias, irmão, você com fome, quer comida não? Mas meu pai não estava nem aí. Hoje eu entendo que os não dele foi muito importante para a minha vida, mas no momento eu não entendia, no momento ficava com raiva, no momento eu odiava, no momento eu pensava em ser terrorista, no momento eu pensava em fazer muita coisa. Resultado, os não na nossa vida, ele mexe com o nosso caráter, porque ele, quando diz o não, a gente descobre quem está dentro de nós. Porque quando a gente diz sim, todo mundo é bom, todo mundo é alegre, ai sim, ai que coisa linda. Mas quando você ouve o não, aí você descobre quem é que está aí dentro de você. Que tipo de pessoa está dentro de você? Quando a gente ouve o não, será que a gente está disposto a ouvir não de Deus e continuar amando a Deus? Quando a gente quer receber um sim e a resposta é não. E meu pai não tinha essa coisa de dar o não e ficar justificando, né? Meu pai, acho que ele foi treinado com o americano, canadense, né?
Não era não. Pai, posso ir? Não. Não, meu filho, você não pode ir porque sabe como é que é e tal, não sei o que. Não era não. E sim era sim. Quando ele falava um sim, que era muito difícil, meu irmão, a gente saiu numa disparada assim, vai que ele resolve e fala não. Né? A gente sai na carreira atrás dos nossos objetivos. Então você tem que fazer o bem, porque isso glorifica a Deus. A terceira coisa que eu gostaria, por que nós devemos servir e fazer o bem? Quem não faz o bem pratica pecado. Tiago capítulo 4, verso 17 diz, portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmão, como esse versículo tem me perturbado. Eu já contei muitas histórias aqui de coisas que eu vou aí e estou indo e de repente, meio apressado, essas coisas parecem que só acontecem quando a gente está apressado, né? Aí Deus fala assim, dá carona para essa pessoa. Senhor, eu estou apressado, estou indo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ah, tá bom, Senhor, eu vou voltar. Volta e dá carona, leva a pessoa no que ele quiser, faz o que tiver. Tem hora que alguém pede alguma coisa, fala, vou dar não, Senhor. Diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá bom, Deus, eu vou fazer, tá bom, eu vou fazer. Então, a palavra de Deus, ela está o tempo todo, você pode até não obedecer. Algumas vezes eu não obedeci, fui embora. Mas eu não sei o que Deus tinha para mim naquele momento. Talvez eu perdi o objetivo daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então sempre a gente precisa entender que aqueles que não fazem o bem, ele está cometendo pecado. Tiago 4,17 fala isso. Outra coisa, por que nós devemos fazer o bem? Porque a fé sem obra, ela é morta. Ah, pastor, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Sim, você não precisa fazer obras para ser salvo, mas você faz obra porque você é salvo. Em Tiago capítulo 2, versos 14 ao 17, diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então o que Tiago estava dizendo não é que ele estava brigando com Paulo, quando Paulo disse que a obra, que a salvação é pela graça. Ele está dizendo, se você é salvo, a bondade, a misericórdia, as boas obras têm que seguir você. Ele não estava falando que você tinha que fazer boas obras para ser salvo, mas ele estava falando, se você é um salvo, se você já conheceu a graça de Deus, então tem que ser manifestado essa boa ação, essas boas obras na sua vida. Ele diz, que adianta o homem vir, né? Alguém chegar na sua casa e pedir alguma coisa, passando, estou com fome, aí você, vou fazer uma oração para você, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esse homem, Senhor, que ele está com uma fome miserável, Senhor, e tal, não sei o quê. Vai embora, o Senhor seja com você. É disso que ele está falando. Ele falou, não, isso não vale de nada. Essa fé é morta. Mas se você falar, não, toma aqui um pão, vou te dar um pão aqui, bebe uma água e tal, deixa eu orar por você, vou arrumar um serviço para você, um trabalho para você trabalhar, ganhar seu pão de cada dia, você está precisando de trabalho, essa fé foi justificada pela obra que você fez. Então, por que nós temos que fazer as boas obras? Porque a fé sem obra é morta. Então não adianta a gente dizer eu sou um cristão e não praticar os princípios do cristianismo. Não adianta a gente vir todos os dias na igreja, não adianta a gente dar o dízimo, dar oferta, participar, ser líder de alguma coisa, mas se a gente não praticar o evangelho de uma maneira contínua, a gente simplesmente está sendo pessoas religiosas. Porque os religiosos fazem isso, praticam um monte de coisas, aquilo que é do interesse deles, para justificar, tentar justificar, mas o coração deles está longe do Senhor. Jesus certa vez falou que o profeta Isaías havia pronunciado, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, irmão, quando eu converso com alguém que fala, pastor, eu não consigo perdoar, eu tenho medo. Essa pessoa ainda não conheceu a graça de Deus. Vamos conversar. E depois de uma boa conversa, a pessoa continuar
eu não vou perdoar. Aí eu confirmo que essa pessoa ainda não entendeu a graça de Deus. Porque todos aqueles que foram perdoados, perdoa. Só não perdoa alguém aqueles que nunca sentiram o perdão de Deus, que nunca foram perdoados. O que acontece? A pessoa tem um trauma, tem isso, mas depois de você explicar, depois de você, o Espírito Santo que já está dentro de você há 4, 5 anos, se é que ele está, não mudou a tua vida, não trouxe convencimento, que as primeiras coisas que o Espírito Santo convence é fazer o quê? A gente retornar o caminho de volta, é refazer, perdoar aquele que nos ofende. Jesus disse: amai os vossos inimigos, falar bem daqueles que falam mal de você. Se alguém te mandar caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém tomar a capa, dá a túnica. Se alguém bater no teu lado, dá o outro lado. Ou seja, faça aquilo, pratique o Evangelho. O meu Evangelho é essas coisas. Jesus fala isso no Sermão do Monte. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus explica o que é o reino dele. E ele estabelece: se alguém quiser vir após mim, é assim que tem que ser. O meu reino é desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Quem quiser ir comigo, venha, porque o meu reino é desse jeito. Então a nossa escolha de ser cristão, queridos, o mundo espera por nós. Todos os dias nós estamos vendo aí na internet homens e mulheres destruindo casais, família, pastores, líderes, e prostituição, imoralidade, um monte de coisa. Todos os dias tem um monte de gente caindo. A Bíblia fala, Jesus diz que os escândalos têm que vir. É mistério que os escândalos venham, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Porque ele disse: melhor para esse indivíduo é que ele não tivesse nascido. Ou melhor para esse indivíduo é que tivesse amarrado uma pedra no pescoço e lançado no mar, do que causar escândalo para os meus pequeninos. Então os escândalos têm que vir, faz parte. Mas você e eu, nós temos que nos cuidar para que a gente não seja parte desse escândalo. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então que você e eu não sejamos uma pedra de tropeço na vida de pessoas. Que a gente não seja um impedimento para que outros alcancem o reino de Deus. E às vezes, irmão, muitas vezes nós tornamos pedra de tropeço para a vida de pessoas. Porque a pessoa conhece o teu testemunho aí fora, no seu trabalho, onde você vive, e eles falam: eu não quero ser cristão. E o diabo lança você, ele não diz: não, mas você tem outras pessoas boas. Mas o mau exemplo, ele fala muito mais alto. Então a pessoa dá um mau exemplo, os outros olham e falam assim: olha o crente aí, por isso que eu não sou crente. Ainda mais daquela igreja velha lá que tem ali as paredes pretas, aquele pessoal lá, são tudo desviado. Mas quando você vive um bom testemunho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse aí é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, porque a vida dela condiz com isso. Os negócios que ele faz são certos. Ela é uma pessoa que tem paciência, que tem sabedoria. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu não tenho paciência. A Bíblia, o Tiago diz: quem tiver falta de paciência, peça a Deus. Irmão, paciência é fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de você, você tem que ser pessoa equilibrada. Você não pode falar tudo que você quer. Você não pode estourar, endoidar o tempo todo, não. Você tem que ter equilíbrio. Tem que ser manso. A mansidão faz parte desse domínio próprio, desse equilíbrio. Então a gente precisa ter. Tem hora que dá vontade de falar um monte de coisa. Da hora de falar, a gente tem que engolir e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso ser esse mau exemplo. Eu não posso falar tudo que eu quero, tudo que vem na cabeça, tudo que eu penso, né? Tem que ter controle, porque você é o filho de Deus, você é uma filha de Deus, está representando um reino. Pessoas precisam ser salvas através da sua vida. Não queira ser uma pedra de tropeço. Jesus diz: quem for pedra de tropeço no meu caminho, era melhor que não tivesse nascido. Por que nós devemos fazer o bem, mas de que maneira nós podemos fazer o bem? Nós podemos fazer o bem sem esperar nada em troca. Devemos fazer o bem por causa da nossa natureza divina. Não porque, eu tenho que fazer porque eu sou crente, não, porque nós temos uma natureza divina. Nem sempre nós seremos reconhecidos pelo bem que fazemos,
mas uma coisa é certa: a semente foi plantada e Deus vai nos recompensar. A gente tem que entender que não é a pessoa que eu ajudei, que eu abençoei, é que alguma coisa que eu fiz que vai ser recompensada. Quem vai ser recompensado vai ser eu. E nem sempre aquela pessoa que você ajudou será a pessoa que vai estender as mãos para você no dia mau. Talvez aquela pessoa que você ajudou mais, no dia mau ela vai virar as costas para você. E aí, está errado? Não está certo. Você não tem que esperar nada em troca quando você faz. Você está fazendo uma coisa porque você é o quê? Porque você tem a natureza divina. Você não tem que fazer porque você precisa de algo, mas uma coisa é certa: toda semente que você plantar vai colher. Eclesiastes capítulo de número 6, ele diz assim, 11, 1 e 2 e 3, ele diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então o que acontece? Semeie, faça o bem, lance teu pão sobre as águas, lance a semente de manhã, de tarde, de noite, faz as coisas certas, porque no seu tempo você vai colher. Eu já contei uma história aqui do meu pai, né? Que quando ele era rico, lá no estado de São Paulo, ele ajudou muitas famílias que vieram do Nordeste, na época de 1950, 60, as pessoas migravam do Nordeste para o estado de São Paulo, e ele ajudou muitas pessoas. Depois de muitos anos, né, em 84, viemos embora para o estado de Rondônia, e um dia nós estávamos lavrando a terra, limpando, e estava chegando a época de plantar, e nós não tinha semente, não tinha nada. E meu pai pobre, nós pobres de maré, né? Imigrantes rondonienses, chegando doido para trabalhar, só a cara e a coragem. E tinha uma chácara assim que nós estávamos trabalhando do lado. E o pai falou: rapaz, vou lá na casa desse homem para saber se esse homem me arruma umas 2 latas de milho, uma lata de arroz para me plantar. E nós fomos no finalzinho da tarde, foi eu e ele, né? Eu tinha 14 anos e meu pai era bom de papo. Chegou lá, começou a conversar e toma um café e outro. Resumindo a história, depois de uma boa conversa, meu pai descobriu que aquele homem era um dos meninos de uma família que ele ajudava, que era amigo deles, que ele fornecia nos armazéns dele, aquelas coisas, ajudou essas famílias. No final da história, meu pai falou: você é o fulano de tal, que ia lá no meu armazém, esse era filho do Manuel fulano de tal, do seu fulano de tal. E ele ficou assim. Naquele dia, a lei da semeadura funcionou. Meu pai, há mais de 20 anos atrás, ajudou essas famílias. E agora, depois de todo esse tempo, né, ele encontra esse homem, e essa pessoa nos serviu muito bem, né, se tornou amigo, foi uma das pessoas que mais nos abençoaram naqueles primeiros anos no estado de Rondônia. Porque a lei da semeadura, ela funciona, quem sabe hoje, amanhã, depois, mas ela vai funcionar. E quando você planta, meu irmão, você vai colher. E eu quero dizer para você que a semente, ela produz, seja boa ou seja ruim. Toda semente não é estéril, toda semente ela tem que produzir. Se você plantar boa semente, você vai colher o resultado da boa semente. Mas se você plantar má semente, você também vai colher o resultado da má semente. Às vezes nós estamos sofrendo hoje, passando por um monte de coisa hoje, pelas sementeiras ruins que nós plantamos. Está sofrendo? Faz uma análise, você vai descobrir que muitas coisas foi semente ruim que a gente plantou. A gente não plantou coisas boas. Resultado, vem a sementeira, porque tudo aquilo que o homem plantar. E para encerrar, servir a Deus é servir ao próximo. Queridos, Jesus nos deu o exemplo de servo. Muitas vezes falamos que servimos a Deus, mas não estamos dispostos a servir o nosso próximo. Isso é uma falácia, irmão. Ninguém pode servir a Deus se não servir o próximo. Jesus disse certa vez, ele disse: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram água. Eu tive nu e vocês não vestiram a mim. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Estava doente e vocês não foram ao meu encontro. E as pessoas disseram: mas Senhor, quando é que nós vimos o Senhor nessa situação? Ele falou: quando vocês deixaram de fazer
para um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Então fazer o bem é resultado do seu cristianismo. Fazer o bem é resultado da sua prática do evangelho. Fazer o bem é servir o próximo. Marcos capítulo 10, versos 44 e 45 diz: qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que de muitos, querido? Porque muitas pessoas não vão querer o Cristo. Então o sangue de Cristo só tem valor para aqueles que querem Ele. Quem não quer não tem problema, não tem valor nenhum. Então Jesus disse muito claro: eu vim para servir e não para ser servido. Ele é o nosso mestre. Por que a gente quer ser mais servido do que servir? Por que a gente não quer servir? A gente só quer ser servido. Isso não é atitude de Deus. Deus é um Deus servidor. Desde o princípio, Deus sempre está servindo. A síndrome de Satanás é ser servido. Essa história de quer ser servido é a síndrome do inferno. Satanás quer ser servido. Deus quer ser servo. O diabo quer ser servido. Então, quando a gente aflora a síndrome de Satanás, a gente quer ser servido. Tem que me servir. Cuidado, irmão, que você pode estar com a síndrome do inferno, achando que está servindo a Deus. Quem serve a Deus tem que servir o próximo. Quem serve a Deus tem que servir os outros. Quem serve a Deus tem que servir o seu reino. Se a gente não serve, é porque a gente não serve. E quem não serve para o reino de Deus. Entenda isso. Eu e você, o propósito nosso é de servir. Tem hora que a nossa carne vai dizer não, querido. Muitas vezes a nossa carne vai dizer: não faça, você está cansado, você não sei o quê. Mas a gente luta e fala: Deus, eu sei que a minha carne está cansada, eu sei que eu estou, mas eu preciso servir, porque a minha natureza pecaminosa está dizendo não, mas a minha natureza espiritual está dizendo: eu tenho que servir, eu vou servir. Eu tenho que lutar todos os dias. Tem hora que alguém pede algo para mim, que, oh meu Deus do céu, tinha que ser agora. Tá bom, irmão, vou fazer. Às vezes eu já estava de saída para algum lugar, mas eu vou e faço, porque a minha natureza tem que corresponder com aquilo que eu sou. Então nós nascemos para servir em todos os lugares, onde você estiver, no seu serviço, como patrão, como empregado, como professor, como qualquer coisa. Irmão, sirva pelo amor de Deus. Ou coisa triste é quando eu vou nos ambientes que tem crente, que não entendeu esse princípio, atende as pessoas como um jumento. Infeliz, não tem ninguém aqui, viu, irmão? Atenda as pessoas, veja como uma oportunidade, eu estou aqui para servir, sou um servidor público, então vou servir essas pessoas com alegria. Aí você chega nos ambientes, um bando de crente, que não sabe servir ninguém, que não sabe conversar, não sabe dar uma resposta, mas é crente. Está lá naquele ambiente, era para ser Deus, obrigado por a oportunidade de estar me colocando nessa portaria, Senhor, eu quero servir essas pessoas. Meu irmão, muito obrigado, seja bem-vindo. Menino, seja bem-vindo. Menina, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês, aleluia. Filho do capeta, filho do diabo. Eu já falei, você que trabalha na escola, que é professor, fica na porta, a mão ungindo de óleo. Menino entrando para dentro, você fala: capeta fica, menino não entra. Capeta fica, menino não entra. Como diz meu amigo, os demônios mirins. Aí os crentes, professores: esses meninos são tudo encapetados, pastor, você não conhece esses demônios não. Então tu é crente, expulsa os demônios dele, abençoado. Esse menino aqui não tem pai, não tem mãe, mal educado.
Ô meu irmão, tu é crente, tu é cheio do Espírito Santo. Diabo para fora, menino para dentro, diabo para fora. Um jamão, carrega um óleo no bolso aqui, bota o óleo no bolso. O menino está tentado lá, você chama ele, conversa, bota a mão na cabeça. Ô meu filho, Deus te abençoe, né? Faz uma lista, depois da aula, vai na casa dele, vê o que ele está passando. Eu era do tempo que o professor ia na casa dos alunos. Quando a gente viu um professor chegando em casa, a gente cagava nas calças. Endoidava, meu Deus, o que eu fiz? Às vezes o professor só passava lá para falar alguma coisa com o pai, mas não tinha nada a ver. Mas já porque eu fiz alguma coisa, eu não estou lembrado, eu errei, né? Já começava a confessar, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que ainda vou fazer. E o que acontece? Então a gente precisa entender o chamado de nosso. Se você não tem essa paciência, essa sabedoria, entrega teu carro e vai vender pipoca na rua, que nem para isso você vai prestar. Porque para vender pipoca tem que ter alegria. Olha a pipoca boa e barata aqui no caminho no Renato, apenas R$1. Vem chegando a meninada, toma pipoca doce, amarela, azul. Eita glória! Meu irmão, você não presta para servir em lugar nenhum. Some na braquiária, vai pro deserto, bota a mochila nas costas e vai andar na BR, rua acima, rua abaixo. Chega em Rio Branco, volta de novo para Porto Velho e vai andando até morrer. Porque não serve. Deus te abençoou, te deu um emprego, te deu uma direção, te deu algo para você e você não sabe aproveitar, usar o dom que Deus te deu. Então desocupa a terra, dá lugar para outro. Então nós temos a maior oportunidade do mundo, irmão. Crente, olha, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Recebe essa aí com muito amor e carinho. Tem gente que só dá graça e paz para os irmãos aqui dentro da igreja. Conta lá no boteco não, né? No comércio, em algum lugar, passa como se não tivesse conhecido. Mas aqui, ô irmão, graça e paz, paz do Senhor. Ô irmão, seja bem-vindo, que prazer receber você aqui. Aleluia, chama. Aí encontra lá no mercado. Ô miserável, você não conhece irmão da igreja não? Não é crente não? Não é só aqui dentro que a gente se conhece? Tem que chegar lá, Pai do Senhor, meu irmão, a graça e a paz, shalom. Está lá na escola, vê lá, a paz do Senhor, graça e paz, irmão. Deus me livre, pastor, vou falar isso lá na escola. Ah, pessoal vai saber que eu sou crente. Oh! Graça e paz, irmão. Paz do Senhor. Shalom. Dê um abraço aqui, miserável. Nós somos de Deus. Aqui dentro a gente se conhece, aí fora a gente não se conhece. É estranho, né? Claro que as pessoas passam por mim trombando. Falei, céu dos céus. Falei, se o pastor da igreja ele faz assim, imagina os pobrezinhos dos outros irmãos. Aonde eu te ver, irmão, eu vou falar graça e paz, irmão. Bom dia. Você é membro da igreja, não é bom dia, boa tarde. Aonde você chegar, chega alegre, satisfeito. Bom dia, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo na paz? Ninguém está acostumado a ver isso não, irmão. As pessoas já amanhecem endiabradas, saem para um canto e para outro, possuído e vai trombando. Não, irmão, graça e paz, bom dia. Um bom dia vale muita coisa. Toda vez que eu venho aqui, a Maria Antônia fala, meu Deus, não deixa ele cair não. Aí o que acontece? Chega num lugar com alegria, irmão. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você carrega a marca do Espírito Santo sobre a tua vida. Dê um bom exemplo nessa cidade. Pessoas precisam ser salvas através da tua vida. Aonde Deus te colocou, seja bênção. Eu queria ser diretor do hospital, Irmão, 5 horas. Eu estava lá da manhã, distribuindo ficha para todo mundo. Você quer ficha para quê? Ficha para isso, para isso, para isso. Tá bom, já chegou, pode ir embora, irmão. Volta 7 horas que o médico vai chegar só 8. Tome. Anote aqui. 8, 9, o médico vai chegar aqui. Mas tá... Aí os caras vão 4 horas da manhã, 5 horas. O cara sabe que vai ter ficha, por que não já dá a ficha para o irmão ir embora? Eu era o diretor, ficava na frente ali, esperando todo mundo. Bom dia, seja bem-vindo no melhor hospital do Brasil. É aqui. Aqui é o lugar.
Aqui não falta tudo, falta nada. Aqui tudo de bom. O que você precisa? Posso orar por você? Quero te abençoar. Como é que está o seu dia? Está ruim, porque se eu tivesse bom, não estava no hospital. Tranquilo, meu amigo. Aqui é o lugar. Você veio para a pessoa certa. Aí ninguém vê o diretor do hospital dentro de uma sala para falar com ele, tem que marcar audiência. Ele é um servidor público. Por isso que eu disse, se eu fosse político e eu ganhasse uma eleição, nunca mais eu perdia. Irmão, eu sou bom de conversa. Mas é isso que Jesus fazia se estivesse no meu lugar, meu irmão. Aí você chega para ser atendido, as pessoas não olham na sua cara. De pirona. Aí dá de pirona para o irmão. E vai embora. Aí vou descobrir o cara é crente. Está aprendendo, né, Benjamin? Se um dia você for médico, se eu fosse atendido em você, você já sabe. Exclusão. Resultado. Irmão, o mundo precisa, não tem lugar melhor para a gente falar de Jesus para as pessoas do que no hospital. Porque as pessoas ali estão aflitas, doentes, desesperadas. E se o amor não constranger o coração dessas pessoas? Deus nos ama, querido, e Deus entregou nas suas mãos. Tenha coragem de ser um servo do Senhor. Eu não sei se ainda existe ali na Caixa Econômica em Rio Branco. Às vezes que eu fui lá, tinha um senhor lá. Meu irmão, ele está lá na entrada ali, antes de abrir a caixa, ele estava lá. Ele dava uma lição, um sermão, e falava, e não sei o que, ensinava as pessoas, e dizia, e dava uma palavra assim, emotiva. Irmão, quem chegasse ali naquela manhã, ele era terrível. E eu descobri que nem crente ele era. Mas toda manhã você via ele lá, era um funcionário já antigo da Caixa. Não sei se ainda ele faz isso. Mas ele fazia ali na fila, conversar com as pessoas, e dava uma lição, e mostrava, e exaltava a Deus, e mostrava por que você está aqui, você está vivo, e ppp, e aquela coisa toda. Então, o que você quer? Servir ou ser servido? O que você quer para a sua vida, irmão? Deus te criou para fazer o bem. E fechando a pauta de hoje, concluindo, mas fazer o bem cansa. Muitas vezes nós cansamos, ficamos cansados. Nós podemos cansar, mas não podemos parar. A Bíblia nos informa que não devemos parar de fazer o bem, sob as condições de não recebermos o que plantamos. Gálatas capítulo 6, do verso 9 ao 10. Se eu colocar aí na tela, por favor. Gálatas, e nós vamos encerrar, tá, irmão? 6, 9 e 10. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Quanto eles acham, eu vou lendo aqui. E diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família de Deus. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3,13 diz: e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Talvez você, irmão, está cansado de fazer o bem, mas a palavra do Senhor diz que você não deve cansar de fazer o bem. Não desista de fazer o que é certo, por mais que pareça que não tenha resultado, parece que a gente está fazendo bem e parece que a gente está só sofrendo. O Asaf quase desviou. Ele disse, se eu não me engano, no Salmo 73 ou 74, nesse caminho aí, ele disse que quase se desviou. Por quê? Porque aqueles que faziam a coisa certa só se lascavam, em outras palavras, só se perdiam, e aqueles que faziam as coisas erradas estavam prosperando. Ele disse que quase ele se desvia até entrar no templo do Senhor, e o Senhor mostrou para ele o resultado, o fim de um e o fim de outro. A gente não pode cansar de fazer o que é certo. Não canse de fazer o que é certo. Por mais que pareça que você está sendo bobo, por mais que pareça que você não está alcançando algo, por mais que pareça que você está sendo qualquer coisa, mas continue fazendo aquilo que as Escrituras nos ensinou. Faça o bem em todo o tempo. Não se canse de fazer o que é certo.
Porque o que é certo vai trazer resultado certo. O que é errado pode até parecer que está certo, que vai dar certo, mas depois você vai sofrer a consequência. Então, mesmo as pessoas dizendo um monte de coisa, continue fazendo o que é certo. Continue fazendo o bem. Porque no seu tempo oportuno, se você não se cansar, as coisas vão acontecer. E a pergunta que eu deixo para você: se Jesus estivesse no meu lugar, será o que ele faria nessa oportunidade? Se Jesus estivesse aqui agora, nessa situação, qual seria a atitude de Jesus? Pergunta isso para o Espírito Santo. Jesus, se eu estivesse aqui nesse lugar, como é que o Senhor agiria nessa situação aqui? E você vai descobrir que ele sempre vai servir alguém. Se você pudesse colocar de pé, eu quero orar por você. Quero agradecer pela sua paciência, agradecer por você estar aqui, agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de ouvirmos essa reflexão. Eu sei que nem sempre é fácil fazer o que é certo, porque o que é certo parece até soar assim meio desprezível, né? Fazer o que é certo parece até ser meio, como se diz, meio bobo, né? A pessoa está aproveitando, a pessoa, rapaz, essa pessoa é muito besta, é muito bobo, é muito sei o quê. A gente vai receber alguns adjetivos, mas a minha pergunta é: como Deus está me vendo? E a responsabilidade que eu tenho. A aprovação que eu quero, irmão, não é do irmão da direita, da esquerda, mas eu quero a aprovação de Deus. Então lembre de uma coisa: o cristianismo ele é prático. Não existe cristianismo sem prática. Aquilo que eu creio eu tenho que praticar. Aquilo que eu não creio eu não coloco em prática. Então pense nisso. Faça uma reflexão: como é que está sendo o meu cristianismo? A gente não é obrigado a ser cristão, mas se você decidiu ser cristão, leia na cartilha de Cristo. Seja o cristão que o Senhor espera de você. Naquele dia muitas pessoas vão ser reprovadas, irmão, que estava na igreja, que pastoreava, que tomava conta de muita gente. Jesus disse muito naquele dia, vamos dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz isso. E Jesus não fala que não fez. Jesus não disse: vocês não fizeram, não, estão mentindo. Mas por que Jesus os rejeitou? Porque eles eram praticantes da iniquidade. Ou seja, eles não praticaram as práticas de Cristo, eles praticaram as práticas do mundo. Eles praticaram aquilo que o mundo estabeleceu. Então ele falou: vocês vão ficar fora porque vocês eram praticantes da iniquidade. Ou seja, deixaram de fazer aquilo que eu mandei para vocês para fazer, mas fizeram um milagre, fizeram um monte de coisa. Então o resultado de tudo isso, pense nisso: há um monte de pessoas precisando de você. Há um monte de pessoas lá no seu trabalho que está gemendo, mas elas precisam ver a luz de Cristo brilhando em você. Há um monte de gente precisando de você. Há almas que perecem, famílias que estão chorando, mas elas precisam ver em nós um bom exemplo. Elas precisam ver em nós a prática do Evangelho. Elas precisam olhar para nós e conseguir ver Jesus nas nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Ninguém precisa saber o que você faz, mas à medida que você for praticando, vai nascendo as sementes poderosas. Aí outras pessoas vão dizer para você, vão dizer para outra: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele jovem é um exemplo extraordinário, é alguém poderoso. Feche os seus olhos, queridos, se você puder.